Você já imaginou entrar numa farmácia para comprar uma torneira? Pois é, essa foi uma situação engraçada como tantas outras que minha convidada vai dizer exatamente hoje no nosso bate-papo. Ficou curioso para saber? Não saia daí, é depois da vinheta. A convidada de hoje é uma pessoa muito especial na minha vida, mas eu vou deixar que ela se apresente, que ela diga qual o seu nome, da onde que ela é do Brasil, aonde ela está atualmente e como que foi que nós nos conhecemos. Fala aí, Brazuca! Oi, meu nome é Adriele. Bom, eu conheci a Aniele há uns anos atrás, quando eu fui promovida a irmã mais velha, né? Eu sou irmã da Aniele, nasci em São Paulo, mas fui criada em Rondônia e atualmente estou morando em Londres, na Inglaterra. Exatamente, né? A Adriele revelou, a Adriele é minha irmã mais velha, é a pessoa que sempre me incentiva, me apoia, e esse projeto ele se iniciou quando eu estava lá na casa dela, lá em Londres. Então é muito significativo ter a Adriele nesse momento como a primeira entrevistada desse canal. E Adriele, vamos direto ao assunto, porque na realidade a história aqui é a sua, é isso que nós vamos contar. Me fala um pouquinho como que foi o seu processo de migração. Bom, o meu processo começou, né, de imigração começou em 2002, quando eu me casei e vim embora para morar em Portugal. Em Portugal eu vivi aí durante 5 anos, né? E durante esse período, meu marido recebeu uma proposta para ir trabalhar em Espanha. E aí nós nos mudamos para a Espanha. Ele passou um tempo indo e vindo, indo e vindo. E aí nós decidimos morar os dois na Espanha, em vez dele ficar vai e vem, vai e vem. Então nós resolvemos alugar um apartamento lá. E eu também já tinha recebido uma proposta do mesmo patrão dele para poder limpar fim de obras, né? E eu já vim para a Espanha, fui para a Espanha, aliás, já com o trabalho pronto, arrumado. Sem dúvida, imigrar é algo muito complicado, né? Aquele choque cultural. Você pode dizer um pouquinho como que foi isso para você? Você consegue descrever? Começo, sempre começo, né? É difícil. A distância, principalmente eu que nunca tinha saído de perto dos meus pais, sempre tive presente, sempre estava ali com eles, e me ver longe não foi uma experiência muito boa, né? Eu imaginava uma coisa e quando cheguei aqui vi que a realidade é outra, que eu acho que é o que acontece com a maioria das pessoas que imigram, né? Tem na cabeça que vai ser fácil, isso e aquilo, e aí quando a gente se depara com as coisas totalmente ao contrário, é um baque, mas aí você se levanta, né? Já que eu tô aqui, então vamos embora lutar, né? E assim foi, não foi fácil, os primeiros anos ali, a distância, né? Mas a gente passou. O seu relato, Adriele, fala um pouco sobre sua chegada, né? Mas e o processo de adaptação de um modo geral? Houve situações diferentes, complicada? Como que foi isso? Então, a minha adaptação foi até assim, um pouco demorada. Eu observava que a maioria dos brasileiros que chegavam pegavam logo a língua, a fala, a dicção. Eu não peguei a dicção portuguesa, nem fiz questão, não quis pegar. Eu acho que no processo de imigração a parte mais difícil é a comunicação. Nos primeiros meses eu tinha muito medo, porque o modo de conversar dos portugueses era assim, um pouco assim, você via que era meio estúpido, meio bravo, parecia que eles estavam brigando, né? E eu morava em cima de um bar, então a sensação que eu tinha é que eles estavam se matando o outro. Da onde eu vim, da paz que eu vim, né? Da cidade que eu morava, aquilo era tudo muito tranquilo, e de repente me deparar com um monte de português xingando, bravo o tempo todo. Então foi assim. Na Espanha foi mais fácil, eu já tinha uma noção que era imigrar, né? Eu já sabia o que era imigrar, e um pouco também foi a barreira na língua, mas logo eu entrei na escola, já comecei a dialogar, já comecei a conversar, né? Fui arrumando patrões que falavam espanhol comigo e foram me ensinando. Inclusive uma senhora, tadinha, que ela já até faleceu, a Maria Helena,
ela me apoiava demais, me adotou como filha, e todo mundo que chegava lá na casa dela, essa é minha filha caçula, né? Me apresentava para todo mundo. São muito... as pessoas, elas são... Quando gostam, são amorosas, cuida, né? Cuida de você. E já aqui na Inglaterra, a maior barreira, a maior dificuldade que eu tive, que eu tenho ainda, é a língua, né? Porque você depende de um translate, você depende de alguém para estar ali, e aí muitos optam por trabalhar, né? Eu, no meu caso, optei por estudar. Eu estudo inglês, e aí, assim, no meio desse processo a gente vai, né, dialogando, conversando, estudando. E hoje em dia, graças a Deus, eu já me defendo bem, não sou muito dependente do translate. A minha filha, ela já fala bem o inglês, então ela também é a minha auxiliar nisso. Então, junta duas cabeças melhor do que, né, uma sozinha. E assim a gente vai resolvendo, passo a passo. Não é fácil viver num país onde fala outras línguas, porque como existe gente boa, também existe gente má, que aproveita da situação, né, das pessoas que não falam, então fazem algumas coisas que envergonham o nosso nome, principalmente nós, brasileiros, né? E com isso a gente vem aprendendo, né? Apanhando para aprender. No aspecto legal, você hoje é documentada onde você vive, e como é que você conseguiu o seu documento? Bom, eu casei, né? E o Hélio, ele entrou nesse processo de anistia que o Lula teve com Portugal em 2002. Então, quando eu me casei, né? Eu me tornei dependente dele, então automaticamente eu já tive o meu visto, né, aprovado, né, por ser dependente dele. Com o passar do tempo, aí eu peguei a residência, logo depois de alguns anos também a Janine nasceu, né, e aí eu me tornei dependente, porque sou mãe de uma criança nascida em Portugal. Então, eu estou legal em Londres, né, eu faço parte da comunidade europeia. Então, eu entrei antes do Brexit, fiz toda a documentação, então eu estou legal. Por isso eu estou legal aqui. Mas o meu conselho não sei, não venham ilegal, porque a situação do jeito que está agora, no momento, está complicado, eles estão deportando mesmo, sabe? E tenta buscar brechas onde você possa vir legal, né? Talvez com um visto de estudante ou voluntariado, alguma coisa. Não tentem vir legal, porque chegando aqui você encontra muita gente que aproveita da situação, arruma serviço, trabalham, depois não pagam, e tem N dificuldades, né? Você não consegue tratamento se caso ficar doente, você até se trata, mas depois a conta chega, né? Não é barato. Falando em adaptação, você citou a língua como sendo uma das principais dificuldades para você. Houve alguma situação engraçada, cômica ou até difícil que você passou por conta da língua, independente de qual país você tenha vivido? Portugal, Espanha ou aí mesmo na Inglaterra? Então, o português de Portugal não é o português de Brasil, né? Não é o português do Brasil. É diferente. Às vezes eu parava, perguntava onde ficava, né, a rua, assim, assado. Eles davam tanta volta, tanta volta, que eu me perdia mais do que eu estava sozinha, né? Naquela época, quando eu cheguei aqui, o celular, não existia celular com essa tecnologia, né, de GPS que te levava em determinado sítio e tudo. Não existia isso, né? Então, era você no seu conhecimento e acabou, né? Eu confesso que no começo, como eu não tinha muito trabalho, eu pagava o passe do mês e eu rodava o porto todo. Eu ia conhecer. Eu queria saber onde era isso, onde era aqui, onde era ali, né? Ouvia as pessoas falarem, então eu ia atrás para saber. E aí, quando eu comecei a trabalhar, para mim já se tornou mais fácil, porque eu já sabia, o ônibus tal vai para o lugar tal. Né? Eu tinha uma cadernetinha e lá eu anotava para onde é que é. Então, quando as pessoas me ligavam chamando para trabalhar, eu perguntava qual é o ônibus que passa aí.
né? E assim eu ia conseguindo me achar, né? Eu ia até as paragens de ônibus e lá tem espécie de um mapa, e aí naquele mapa te levava a um outro lugar, que dali você pegava, às vezes era 2, 3, 4 ônibus para ir em determinado lugar, né? Portugal não é muito fácil de entender eles falando ou não. Teve algumas circunstâncias, né, que lá em casa, quando quebrou a torneira do banheiro, aí o meu senhorio, como eles falam, né, o dono do prédio, eles falam senhorio, falou para mim, vai na drogaria e compra uma torneira que aí eu venho trocar, né? Aí eu, ok, lá foi eu para drogaria, né? Para nós, no Brasil, drogaria é farmácia, né? E eu entrei na farmácia, toda ingênua, pedindo para comprar uma torneira. Aí o farmacêutico ficou assim, olhando para mim e falou, moço, porque no Brasil, drogaria para mim é farmácia. Lá, senhora, no Brasil é farmácia, mas aqui drogaria é onde mexe, é um casa de material para construções lá no Brasil, né? Eu, ok. E aí eu fui para casa pra drogaria, né? Para casa de material de construção. Outra situação também, para ver, né? Como a fala da gente, né? A forma de entender. Eles têm a mania de qualquer coisinha, fogo, isso não tá dando certo, né? E naquele dia, né, eu fui pegar uma panela bem pesada, peguei um pano, em vez de pegar o pano molhado, peguei o pano seco e o pano encostou no fogo, né? Eu levantei, na hora que eu vi a panela, o pano pegando fogo na minha mão e tudo, eu, fogo, e eles achando que eu tava achando aquilo pesado, né? A forma de expressar, fogo, pesado, não, fogo. Aí depois que viram, né, o fogo no pano, aí que foram entender, né? Eu pedindo licença para passar porque tava, né, com fogo, e eles não, né? Eles achando só porque eu tava falando, me referindo porque estava pesado. Mas existe, né, umas diferenças, né? Mas de resto, fui aprendendo, a experiência, né? Aprendendo. Em relação à comida, como é que é? Vocês têm o hábito de manter a comida brasileira? Ou vocês têm acesso a outro tipo de comida? Encontra-se as comidas brasileiras aí também? Tem essa facilidade? A alimentação é praticamente quase a mesma, né? Porque Londres, a Inglaterra, no geral, é um local onde existe muito mais uma diversidade de imigrantes, né? E grande maioria comem mais ou menos parecido, arroz, feijão, né? E uma diversidade de frutas, de legumes, de saladas e carnes, né? Para quem para o pessoal da Arábia, esse pessoal, né, que comem aquela carne que tem que ser especial, que, como é que fala? Halal, né? Também existe muito açougue halal, como também existe muito mercadinho brasileiro. Eu moro aqui na região de Willesden Green, e aqui, segundo os estudos, há anos atrás, né, tem aproximadamente 60 mil brasileiros que vivem por aqui, por perto. Isso é porque são os inscritos, né? Não, né, os legais, né, são inscritos em tudo. Então, tem muito brasileiro aqui, então tem muita lojinha brasileira, tem muito restaurantezinho brasileiro, café, então a gente não sente muita falta. A desvantagem é que os doces aqui é bem mais barato, né? Chocolate, essas coisas assim, a gente é bem mais acessível. Eu me lembro que uma das viagens do meu irmão, ele levou muito chocolate embora, ele aproveitou e estocou o chocolate do ano lá, né? E é isso aí, a gente tem mais ou menos alimentação bem parecida com daí. A vantagem é que aqui a condição financeira nossa aqui ainda é mais acessível para a gente, é mais fácil ganhar em libra do que em real, né? Adriele, uma das coisas que sempre atrai o brasileiro para morar fora, viver fora, é em relação à segurança. Como que é a segurança no Reino Unido? A segurança aqui em Londres tem mudado ano após ano, né? E com relação aí, que é um local calmo, tranquilo, né? Aqui também eu me sinto segura em andar. Só assim, não facilito muito, né? Porque eu confesso que eu tenho medo de andar à noite aqui sozinha. Eu não tenho coragem, não.
Nem aí eu tinha, aqui também muito menos, né? Como nos grandes centros, né? Acontece de tudo, acontece suicídio, roubo, né? Mas assim, é algo tranquilo até porque na área que eu vivo não é o centro de Londres, né? Então, acontece as coisas assim, que nem tem mais ou menos um mês aconteceu um assassinato próximo aqui da minha casa. Tem mais ou menos uns 2 anos, aqui do lado da minha casa, um pai matou um filho também, né? Não é como aí, perigoso também, mas não é assim, olha, nossa, né? Que risco. Tá tendo também muitos assaltos, roubos de celular, pessoas que entram nos mercados e roubam a alimentação, também tem, a gente escuta isso muito nos noticiários, né? Que tem acontecido. Como em grandes cidades acontece de tudo, né? Você tem que estar meio que precavido, se vê alguma coisa suspeita, sair fora, tomar cuidado. Como é que é a saúde no Reino Unido para um imigrante? Bom, a saúde aqui no Reino Unido, eu não vou mentir, é um pouco, deixa muito a desejar, um pouco não, deixa muito a desejar, até porque, tipo assim, ó, suponhamos que eu tô com 2 problemas de saúde, né? Então eu chego lá no médico, eu marco uma consulta. Ele só vai ver uma coisa só, e daí um mês e pouco você marca para ele ver o outro problema. Não seria mais fácil ele tentar resolver logo os 2, né? Mas não, é um de cada vez. Então, às vezes chega aí no mês, toda semana para poder tentar, às vezes tá com 3, 4 problemas, aí você tem que ficar indo. É muito demorado. E eles não passam medicação a não ser ibuprofeno e paracetamol. Se você está com uma inflamação, isso não vai sarar, né? Não vai adiantar. Então, a alternativa que a gente tem aqui acaba saindo muito caro, mas é o que dá, é ir para o privado, porque não dá para esperar. Quanto a exame, essas coisas assim, é tudo muito, muito devagar, quase parando. Você observa assim que são pessoas leigas, não sabem mesmo nem o que está acontecendo, os médicos, sabe? Ao ponto de você falar, que nem no meu caso, eu tenho que levar um translator, mas para mim levar o translator eu tenho que avisar o doutor que o translator está indo, já sabe que eu sou brasileira, lá na minha ficha sabe que eu sou brasileira e que eu não falo inglês, porque eu falo inglês alguma coisa assim, mas na área de saúde não convém a gente errar, arriscar a vida da gente com talvez, né? Quando eu for para o Brasil eu faço o check-up. A maioria dos brasileiros fazem isso, o check-up para ir, porque não dá para confiar naquilo. Ao ponto assim do doutor pegar, tipo assim, né, ele vê lá o que o tradutor falou, o que você tem, ele vai pro livrinho buscar. Ok, para ir pro livrinho buscar, eu vou também, né? Então, quando eu passo mal mesmo, assim, que eu vejo que eu não tô na última, aí eu corro pro hospital. Se não, assim, teve uma vez que eu tava com uma infecção de urina, eles mandaram eu tomar suco de cranberry. Não vai tomar nada, vai só suco de cranberry. Ok. A Adriele relatou aí a sua experiência com a medicina, né? A gente conhece e sabe um pouquinho que a medicina aí no Reino Unido, parte da Europa, eles chamam de um método, né? Um modelo de medicina slow, onde eles vão mais para produtos naturais, eles vão mais para uma alimentação que venha combater e dê tempo para que o próprio organismo venha se recuperar. Isso, sem dúvida, é um choque muito grande para a gente, né? Você falou um pouco da adaptação sua. Você foi com a Janine criança, ela tinha 8 para 9 anos quando saiu aqui do Brasil. Como é que foi para ela? Você, como mãe, identifica alguma situação para ela em relação a esse processo de adaptação na escola, enfim, na sociedade em geral? Bom, foram, assim, bastantes perrengues, né? Porque... primeiro de tudo, a criança no Brasil tem liberdade, ela é livre para ela fazer, ela tem um espaço para ela brincar, correr na rua, brincar com os coleguinhas. Aqui ela não tem isso, não teve isso, né? Então, nós, mães brasileiras, existiam grupos de mães brasileiras
que no fim do dia, quando eles saíam da escola, juntava as crianças, mais os lanchinhos que a gente levava de casa, e ia levar eles para brincar no parque, né? Porque a única forma que eles tinham de extravasar o estresse do dia era aí. O começo foi bem difícil, Janine não falava nada de inglês, né? Eu morava num local onde lá na minha sala, eu conseguia ver a Janine nos intervalos das aulas, né? Observava que ela estava sempre lá, sentada, quietinha, no cantinho dela. E foi indo, passamos a pandemia, e aquilo tudo virou um caos, que quem não conseguiu falar, não falava. Janine demorou aproximadamente quase assim, para ela se engajar mesmo na escola, uns 3 anos. Os 3 anos foi quando ela deu o tique dela e ela começou a falar né, falar inglês e tudo. No começo foi até engraçado, porque ia as tarefas de casa para casa, aí eu traduzia tudo em português para saber o que é que eles estavam querendo, depois traduzia tudo em inglês, tentando passar para ela, né, o que é que eles queriam. Não foi fácil, né? Então, você, o Roger também me ajudaram muito, né? Você na parte da escrita, o Roger nos cálculos também foram assim primordiais, apesar de ser tudo muito diferente, né? A matemática aqui é tudo oposta. Eu andei fazendo 1 ano de matemática aqui para poder dar um help para ela, né? Porque o tio sabia muita coisa, mas não era da forma como tinha que explicar, porque a gente passava para ela, o resultado era o mesmo, mas na hora de montar era totalmente diferente, né? Hoje não, hoje ela já não me dá mais dor de cabeça, ela se vira, ela estuda sozinha, já está fazendo o Year 11, né? E ela já toma as decisões dela, assim, não que eu como mãe não tenha participado, eu também tenho participado, mas também cabe eu deixar ela, né, a decidir, a tomar as decisões, a tomada de decisão da vidinha dela, junto com a minha expensão, né? É bom, não é bom, né? E assim vai. Tenho pago também professores particulares para poder dar esse suporte para ela, porque eu não tenho condições assim de passar da forma como a escola ensina. Eu até poderia, né? Mas aí eu teria que dedicar muito tempo e aí para mim não tá sendo, não seria viável, né? E agora nesse momento ela está se preparando para entrar na faculdade, então ela vai fazer uma parte das provas em português, e ela já falou: mamãe, não é você vai ser minha professora privada. Né? Então eu já estou começando assim, me agilizar, buscando material para poder estar ensinando, porque o importante tipo assim, ninguém fala, eles com o tempo eles vão se esquecendo da língua materna, né? E o importante é não deixar esquecer, porque eu vejo muitas crianças aqui que simplesmente se esquecem da língua materna. E aí, no futuro, se voltar para o Brasil, vão passar apurado, porque não sabem, né, se comunicar na língua materna. É importante para eles também falar inglês? Sim, mas é mais importante eles também manterem a língua materna, né? De pouco a pouco a gente vai se adaptando e aí estamos nesse processo. Sem dúvida, né? Manter a língua materna é fundamental. Então, assim, eu acho que é uma preocupação válida, Adriele, quando você fala disso. E a gente observa que, às vezes, a criança ela sai muito cedo e ela vai perdendo a forma de escrita, a forma de conversa, né? Até o adulto também, se ele não tiver muito contato, ele acaba perdendo. Mas eu acho que é muito importante tocar nesse assunto também. Então, Brazuca, quanta história, né? Quanta vivência. E não para por aí não, viu? Mas como é combinado, nós vamos dividir esse vídeo em uma segunda parte. Essa entrevista vai ser gravada e vai ser publicada no segundo momento para que você tenha condições de ouvir, participar, interagir direitinho, tá? Então, assim, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para que quando a segunda parte dessa entrevista for ao ar, você ter acesso, conseguir assistir. E também assim, ó, se você conhece alguém que gosta desse tipo de assunto, se você é brasileiro que está no exterior e quer participar conosco também, vou deixar um formulário na descrição desse vídeo. No primeiro comentário desse vídeo vou deixar o formulário. É só você se inscrever ali, eu mesmo vou entrar em contato com você e vamos marcar então a sua conversa. Porque você já sabe, o Fala aí Brazuca é a voz do Brasil no mundo.
Te vejo no próximo Fala aí, Brazuca!